Você sabia que já existiu uma guerra de navegadores por volta de 1995? Sim, caro amigo, existiu, onde foi de um lado o navegador Netscape e de outro lado o navegador Internet Explorer da Microsoft. Ambos dos navegadores que estavam em alta na época, que duelaram até na justiça americana. E hoje será esta história, pessoal. Mas antes, se você não for inscrito no meu canal, aperta esse botão lindo inscrito, inscreva-se aí e deixa aquele like emocionado para me ficar emocionado. Bom, bora para o vídeo. Bem, antes de chegar literalmente na guerra, eu tenho que contar aqui a história de cada lado, como eles chegaram neste momento. E nós vamos começar pelo navegador Netscape, que quem não lembra desse navegador, se você já mexeu nele, rapaz, quando você era pequeno, comenta aí embaixo para mim saber, rapaz. Mas enfim, vamos lá. No dia 23 de janeiro de 1993, um cientista da computação chamado Mark Anders, que trabalhava no Centro Nacional de Supercomputação Aplicada, ou também conhecido como NCSA, anunciou em um grupo de uma discussão de uma antiga rede de internet, que é a Usenet, que estava disponibilizando para download um navegador novo chamado X-Mosaic. Porém, antes de tudo, o que é a Usenet? Então, caro amigo, a Usenet é uma das redes que existia na época, antes de se popularizar uma rede mundial de computadores. Caso você tenha interesse, eu falo melhor dela e de outras redes que existiam na época no vídeo da história da internet, que estará aqui na descrição caso você queira ver. Voltando ao Netscape, então o Mark foi lá e disponibilizou este navegador na Usenet. Porém, na época, a internet era restrita, muito para o universo acadêmico. O povo mesmo em si, o povão, não tinha seu acesso. Então poucos tiveram acesso a essa relíquia da internet. E o navegador X-Mosaic se destacou por ter uma estrutura básica que permitia que a internet se desenvolvesse fora de universidades, onde ele poderia ser instalado em qualquer computador, sem a restrição de nenhum software ou hardware. E com o sucesso no mundo acadêmico deste navegador, um outro cara chamado Jim Clark procurou Anderson para formar uma nova empresa, e com isso surgiu a empresa Mosaic Communications, baseado, claro, no seu navegador. Porém, um ano depois, em 1994, eles foram lá e rebatizaram o nome da empresa para Netscape Communications, e então lançando a primeira versão do navegador Netscape, agora para o público em geral. Porém, ele era pago na época, com a estrutura baseada no navegador Mosaic, onde o sucesso foi de imediato, e ele começou a dominar o mercado dos navegadores, aonde que em 1995, um ano com ele já na ativa no ar, existia uma estimativa que mais de 80% dos internautas faziam uso do Netscape, e depois aumentou para 90%. Esse domínio, claro, começou a incomodar outras pessoas, e uma delas que incomodou foi uma outra empresa que era dona de um sistema operacional muito usado na época. Eu estou falando, claro, da Microsoft, que queria também ficar em primeiro lugar no mercado de navegadores mais utilizados, e assim começando a guerra dos navegadores. Agora vamos falar do lado da Microsoft e seu navegador Internet Explorer. Então, a Microsoft, vendo esse sucesso todo que o Netscape estava fazendo, decidiu que queria tomar o lugar dele, aonde ela foi lá em 1994 e pegou o código do navegador Mosaic também. Porém, não era o mesmo navegador que foi originado para o Netscape. Era uma outra versão que foi desenvolvida pela outra empresa, chamada Spyglass, essa empresa era seu parceiro de licenciamento comercial, e aonde a Microsoft ordenou que os seus programadores fizessem um navegador melhor que fosse do Mosaic, e ele teria que se tornar padrão para a nova versão do seu sistema operacional, que iria ser lançado no ano seguinte. Então chegou o ano de 1995 e a Microsoft lançou o Windows 95,
E pouco tempo depois, em agosto, botou um navegador que estava sendo desenvolvido, o Internet Explorer 1.0, aonde ele veio com um complemento, como um complemento para o Windows 95, e depois a Microsoft lançou uma outra versão do Windows que já vinha com o navegador embutido. E com isso a popularidade dele começou a aumentar, pois ele era um navegador gratuito e começou a fazer com que o Netscape começasse a cair. Com isso, a Microsoft foi lá e declarou guerra contra o Netscape, começando em si agora a guerra dos navegadores de um lado para o outro. Agora, de fato, já durante o período que estavam um competindo com o outro, o Netscape estava preocupado com esse lançamento da versão free do IE que estava aumentando. Então, o Netscape foi lá e lançou uma versão free também do Netscape para o pessoal. E também eles foram lá e acionaram a Microsoft na justiça americana, processando a empresa por práticas comerciais ilegais, alegando que a Microsoft obrigou ilegalmente que seu navegador IE fosse embutido nos computadores, onde, caso ganhasse o processo, a Microsoft iria ser obrigada a retirar o Internet Explorer do ar e também pagar uma multa para a Netscape. Porém, a Microsoft nem ligou para este processo e continuou lançando novas versões do IE e colocando ele até em destaque nos seus comerciais. Então o Netscape foi lá e começou também a lançar umas melhorias, como eles criaram a linguagem JavaScript, que deu aos sites capacidade de realizar diversas funcionalidades poderosas que o IE não possuía, que até hoje em dia essa linguagem é muito utilizada para quem desenvolve para a web. E também eles criaram a tag Blink, que essa tag fazia com que os textos que ficavam dentro do site ficavam piscando na tela, os textos que estiverem dentro dessa tag, né? E a Microsoft foi lá e contra-atacou com a criação do Cascade Styling Sheets, ou o mais famoso CSS, que quem programa para sites web nem precisa falar o tão famoso que ele se tornou mundialmente. Mas para quem não sabe, a linguagem CSS é responsável que agora os sites não fossem totalmente um site todo em branco com diversas coisas piscando, com os textos, como era no Netscape. E sim, agora ele possui cores de fundo. E isso dava um charme nos sites na época. Agora, em 1997, a Microsoft lança o Internet Explorer 4.0, que já vinha com um novo sistema operacional que ela iria lançar no ano que vem, o Windows 98. E numa versão também do Windows 95, que ela lançou, o Windows 95 OSR, que tinha por novidade o Active Desktop, onde ele mostrava o conteúdo da página web na sua área de trabalho, e ele ficava atualizando conforme o site fosse modificando lá na tela, sem necessidade de selecionar a aba, né? E claro, começou a fazer um sucesso considerado, ainda mais que ele já vinha com o Windows, que ela foi lá e começou também a provocar o Netscape. A provocação foi tão alta que olha só o que eles chegaram a fazer. Um grupo de trabalhadores lá do Internet Explorer, desenvolvedores lá, foi na sede do Netscape, da empresa mesmo, e na frente da empresa, num gramado que tem em frente da empresa, colocaram uma letra gigante, uma letra E, que é o emblema do Internet Explorer, literalmente o ícone do Internet Explorer. Então o Netscape, vendo que eles fizeram isso aí para provocar, o que eles fizeram? Eles foram lá e derrubaram esse E gigante e colocou o mascote da empresa no lugar, que era um dinossauro, o dinossauro Mozilla. Olha o nome aí já fazendo sentido aqui que vai acontecer com o Netscape, hein? Oh, que doideira foi isso, rapaz. Agora, em 1998, com o lançamento do Windows 98, que já vinha com o IE 4.0, fez com que a popularidade do Netscape despencar de vez, aonde a Microsoft conseguiu fazer com que o mercado se virasse para eles, pegando 75% do mercado. E com isso as forças do Netscape só foram diminuindo, aonde ele infelizmente morreu por volta de 1999. O tão famoso Netscape faleceu, sendo assim comprado pela empresa All Time Warner, que decidiu que iria acabar com o Netscape de vez, e também liberou o código do navegador para o público aberto. E eles foram lá e rebatizaram o nome da empresa para Mozilla,
que muitos também conhecem hoje em dia este navegador. Já estou falando aqui, né? Onde eles lançaram o Mozilla Firefox em 2002. Porém, diferente do Netscape, o Mozilla não foi feito para competir com a Microsoft, mas sim para ser mais uma opção de escolha para os usuários na internet no mercado. E com isso declarando que a Microsoft foi a vencedora desta guerra dos navegadores. Porém, quem conhece hoje em dia sabe que o Internet Explorer para a Microsoft nem existe mais, que lançou até o Microsoft Edge para o seu lugar, sendo substituído no Windows 10, onde que podemos ver que foi em vão esse domínio todo da Microsoft. E o processo que a Netscape colocou na Microsoft, que fim ele deu? Então, pessoal, por volta dos anos 2000, a Justiça dos Estados Unidos deu até que enfim o fim desse julgamento, aonde um juiz verificou que a Microsoft tinha os contratos exclusivos com as fabricantes de PC, que vinham umas cláusulas nesse contrato, que era o seguinte: ela estava exigindo que esses computadores, quando fossem fabricados, viessem com Windows e com o Internet Explorer incluído no sistema operacional. E com isso a empresa de Bill Gates foi considerada culpada por essa parte, alegando que a Microsoft obrigando que tivesse o IE no Windows é uma prática monopolista e ilegal. Condenação para a Microsoft não serviu de nada, que nesta época o Netscape já tinha morrido e começaram a surgir diversos outros navegadores, como o Google Chrome, Safari, Opera e depois o Firefox em 2002. Então a Microsoft só pagou uma multa e ficou por isso mesmo. Então pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Lembrando que este tema da guerra dos navegadores entre Netscape e IE foi sugerido pelo Valcir CRVG. Pra mim isso daí é Vasco, hein? O cara é vascaíno, hein? E também pelo Mr. Dança Games. E pessoal, se vocês gostaram, dá um like aí. Se vocês tiverem um outro vídeo, um outro tema aí para sugerir, comente aí nos comentários que eu vou dar uma olhada e vou ver se é possível fazer ou não o seu tema, dando aquele coraçãozinho e aquele joinha no seu comentário. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo do canal VR Tecnologia. E tchau, tchau, pessoal!